Hoje eu vim responder algumas dúvidas aqui do pessoal vinculado aí à construção civil. Então é um vídeo bem rápido aqui de perguntas e respostas, tá? Vou ler aqui as perguntas, daí vou falar a minha opinião sobre algumas questões aqui, tá? Sem enrolação, vamos lá. Primeira dúvida é a seguinte: quero começar a construir para vender. Preciso ter empresa aberta? A resposta é não. Mesmo na pessoa física, você consegue aí construir para vender. A grande diferença é a seguinte, que na pessoa física você vai ter uma série de tributos mais caros do que na pessoa jurídica. Só que em contrapartida você não vai ter alguns custos fixos ali, principalmente custos indiretos. Por exemplo, na pessoa física você não vai precisar pagar um contador, né? Que, querendo ou não, é um custo ali fixo que você vai ter todo mês, que na pessoa física você não tem. O grande ônus de você construir como pessoa física e vender é o imposto de renda. Por quê? Porque você vai ter, por exemplo, um terreno. Você comprou um terreno na pessoa física, sei lá, pagou 300 mil reais. Quando você construir e vender, você vai fazer um lucro em cima desse investimento que você fez, dessa construção. E como na pessoa física a maioria vai construir frio, a porcentagem, os 15% de lucro, perdão, os 15% de imposto sobre o lucro que você vai ter que pagar é sobre o total, né? É isso que acontece, que a gente acaba vendo, né? E daí você vai ter que pagar aí muitas vezes em cima de 400, 500 mil, 15% de imposto de renda, que é um valor bem alto. Na pessoa jurídica já é mais baixo. Outra questão é o INSS de obra. Se você for fazer aí uma obra de 300 metros quadrados, né, 2, 3 geminados para vender, na pessoa física, você vai gastar em torno de 40 mil, 35 mil reais só de INSS de obra, que lá antes de você averbar, você vai ter que pagar isso para a Receita Federal, para emitir um negócio chamado certidão negativa de débito, para você poder averbar isso em matrícula. E se você não fizer essa averbação, você não consegue vender isso financiado. Então, na situação atual do Brasil, inviabiliza a tua venda, né? Dependendo da região, aí é só financiamento que o pessoal consegue comprar imóvel. Então acaba sendo aí mais complicado na pessoa física por questão dos tributos. Então tudo vai depender do que você quer, de quanto tempo você tem para construir. Por exemplo, se você está começando aí e você quer construir sem ter muito horizonte de quando quer vender, ou seja, quer ir fazendo aos pouquinhos, é interessante você começar na pessoa física, porque você não vai ter o custo do contador todo mês, e lá na frente, quando você terminar de construir, daí você embute esses valores aí de imposto direto lá na tua venda, né? Mas se você é um cara aí que tem uma certa quantia de dinheiro, quer começar com 2, 3 obras já de uma vez e tem um horizonte de venda inferior a 1, 2 anos, ou seja, quer começar a construir agora e já quer vender em menos de 2 anos, mais de uma construção, talvez é interessante se partir para a pessoa jurídica por essa questão. Né? Outra coisa é que na pessoa jurídica você passa aí mais confiança para as pessoas. Né? Então, se você coloca uma placa lá da tua construção e é uma incorporadora, uma construtora, vai passar mais confiança, se tiver o registro na Receita Federal, tudo certinho, para as pessoas muitas vezes comprarem até o teu imóvel na planta. Né? Hoje em dia é muita venda de imóvel na planta, a pessoa paga 30% para a construtora e daí 70% financia no final da obra. Depois, né, já que a obra já está pronta. E assim, na pessoa física, o pessoal não vai ter muita confiança em fazer esse tipo de negociação, né? Então tudo depende, se você está começando, começa na pessoa física, minha opinião, tá? Mas se você já tem um capital, já tem uma certa experiência, daí vai para a pessoa jurídica, que vai compensar, né? Ou seja, abriu uma empresa, né? Próximo vídeo aqui, ó. Quero começar a construir e tenho dúvida do seguinte: cerâmica ou porcelanato, o que é melhor para acabamento? Estou construindo para mim, mas penso em vender daqui 5 anos. Olha só, nesse caso você está construindo para você, né? Então, independente ali o horizonte, se vai ser 5, 10 anos, você tem que pensar em algo que vai ser legal para você utilizar. Hoje eu vejo que a cerâmica ela é bem defasada. Então, muitas vezes você vai economizar aí 30, 40% no custo efetivo na comparação entre porcelanato e cerâmica, mas você vai ter um ambiente aí de 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Na verdade até mais, né? Se eu já entrei aí fazer vistoria de imóvel de 20 anos que já era porcelanato, né? Então acontece que eu acredito sim, que se você for fazer piso aí, esse tipo de piso, né, de pouca absorção de água, na sala, na cozinha, eu iria mais para o porcelanato. É um pouco mais caro, mas se você conseguir negociar bem, um bom porcelanato vai ser um preço que você vai comprar, um valor que você vai embutir na tua obra e futuramente, caso você vá vender, você não vai precisar fazer essa troca. Agora, se você colocar cerâmica, provavelmente lá na frente, daqui a uns 5 anos, quando você for vender, provavelmente vai ter que trocar por um porcelanato, tá? Não vai ficar legal você vender um imóvel de cerâmica, porque parece que ele é muito mais antigo do que
seria o ano agora, 2024, que você tivesse feito, né? A maioria está colocando porcelanato até médio padrão, né? Só em construções de baixo padrão mesmo que ainda estão adotando cerâmica, tá? Mas aí, se você já vai construir para ti mesmo e tem uma perspectiva ali, um bairro bom, já vai para o porcelanato que é melhor, tá? Pedreiro falou que não precisa projeto estrutural, gostaria de saber se é necessário fazê-lo. Olha só, projeto estrutural é uma das obrigações, digamos assim, que o engenheiro, o arquiteto deveria fazer para a construção. Quando a gente faz ali uma ART, né, que é a notação de responsabilidade técnica, uma das coisas que a gente preenche é questão estrutural, ou seja, a gente é responsável pelo projeto, ou pela execução, ou por ambos, da parte estrutural. Então, subentende-se que deveria ter um projeto estrutural. Não é cobrado diretamente, ou seja, não vai chegar nenhuma fiscalização do CREA pedindo projeto estrutural na tua obra. Algumas prefeituras, quando é obra maior do que 200, 300 metros quadrados, eles vão pedir projeto estrutural, mas não são todas, né? E então, o que acontece? Você vai se ter ofertas aí de pedreiros, de engenheiros que vão dizer, ó, não faz projeto estrutural porque a construção é pequena, vai pilar no encontro de paredes e vai tudo viga de 30 centímetros de altura por 9 e acabou. Só que assim, o que a gente vê, né? A gente vê que quando você tem um projeto estrutural, você acaba economizando muito na sua estrutura. E outra coisa muito importante, você com o projeto estrutural, você consegue mensurar o quanto você vai gastar na parte estrutural. Sem esse projeto, você não tem muito esse horizonte, né? Então muitas pessoas começam a construir achando que vai ser algo barato. Então elas pensam, vou construir um negócio de 3 geminados, 60 metros quadrados cada um, vai dar 180 metros quadrados, foi. Só que daí na parte estrutural o pessoal se assusta bastante, porque não é mais barato, tá? Um tempo atrás, uns anos atrás, o acabamento ele era muito mais caro do que a parte estrutural. O cimento era barato se você fosse comparar com um porcelanato, ali um metro quadrado de porcelanato. Hoje em dia já não é isso aí. A parte estrutural ela subiu bastante. Um aço para você comprar, a gente teve mais de 16% só esse ano de aumento. Né? Então a parte estrutural conta bastante. Então quando você tem um projeto estrutural, você consegue fazer um projeto compatibilizado que fique seguro e que fique o mais econômico possível, de maneira que você não vai se incomodar com patologias. Então acaba sendo sim um ótimo investimento fazer um projeto estrutural. Aqui na minha região, pra você ter noção, se você for fazer um geminado, né? Claro que isso aqui é só um exemplo, né? Mas você vai gastar em torno aí, 3 geminados, né? Em torno de R$ 1.800, R$ 2.000 por projeto estrutural. Isso com certeza você ia economizar na tua parte estrutural, tá? Para finalizar, a última dúvida. O engenheiro falou que só faz projetos de fundações com relatório SPT, mas custa 3 mil. Preciso mesmo fazer isso? Sim. Sem o relatório SPT, ou seja, a sondagem do solo, não tem como o engenheiro mensurar e dimensionar corretamente as fundações. Ele vai lá, o que acontece na prática, né? Quando o engenheiro não tem o SPT e o cliente exige, não, faz aí, faz. O engenheiro, ele é bem pessimista no solo, então ele vai jogar a carga que, digamos assim, o pior solo possível para dimensionar. Resultado disso, muitas vezes vai dar umas sapatas enormes, de mais de 1 metro, 1,5 metro de largura cada uma, né? Então, cara, o SPT e o projeto estrutural são coisas assim que você vai economizar muito se você fizer. Então faz o SPT, vai gastar 3 mil, mas assim, você com certeza, na maioria das vezes, aí 99% das vezes, se a obra for de médio porte, já vai economizar bastante na fundação. Eu vi até obras de, por exemplo, 2 geminados de 160 metros quadrados cada um, que a economia pelo SPT gerou mais de R$ 8.000 de economia nas fundações. Né? Então, com certeza, vale a pena. Isso sem falar que, tendo SPT, você consegue verificar algumas questões, como, por exemplo, o lençol freático. Tem casos onde o pessoal vai colocar sapata, cavou lá e viu que tinha água. Não tem como fazer sapata, você tem que fazer estaca. E daí depois, vai gastar dinheiro, comprou material, é dinheiro jogado fora. Tá? Então, SPT e projeto estrutural tem que ter. É um gasto que você tem, mas ele se torna um investimento visto que você vai economizar lá na frente. Tá legal? Então, um videozinho rápido aí, perguntas e respostas. Até mais.